Olá, eu sou o aluno Guilherme Carlos Roque, do curso de Engenharia Civil, do segundo período, do Instituto Federal Goiano, Campus Trindade. Agora eu vou fazer dois exercícios da matéria de probabilidade e estatística. O primeiro será referente a teste de hipótese e o segundo aplicará conceitos de correlação. Então eu vou colocar aqui o primeiro exercício que irei fazer, que é este aqui. Eu vou ler aqui inicialmente para ver do que se trata esse exercício. Então vamos lá. Lendo aqui o enunciado. A Associação dos Proprietários de Indústrias Metalúrgicas está muito preocupada com o tempo perdido com acidentes de trabalho, cuja média nos últimos anos tem sido da ordem de 60 horas por homem por ano e desvio padrão de 20 horas por homem. Tentou-se um programa de prevenção de acidentes, após o qual foi tomada uma amostra de 9 indústrias e medido o número de horas por homens perdidos por acidentes, que foi de 50 horas. Você diria no nível de 5% que há evidência de melhoria? Então, aqui vamos aplicar o conceito de teste de hipótese, mas antes de tudo, vamos anotar todos os dados que esse exercício nos passou. Então, o primeiro dado que ele nos passou foi a média. E ele fala aqui que essa média é de 60 horas por homem por ano. E o que é essa média? Essa média é a média populacional, certo? Representada por essa letra. Então, a média que ele nos deu é igual a 60. A segunda informação que ele nos deu aqui foi o desvio padrão, que foi de 20 horas por homem. Então, vamos anotar aqui o desvio padrão, que é igual a 20. O próximo dado que ele nos deu foi a média, só que agora, no caso, é a média amostral, né? Que é de 50 horas. Então, vamos anotar a média amostral igual a 50. A próxima coisa que ele nos deu foi o tamanho dessa amostra. Ele fala aqui, ó, uma amostra de 9 indústrias. Ou seja, a nossa amostra é N igual a 9. E por fim, aqui ele fala que esse teste será realizado, né, ao nível de 5%, que esse nível é o nível de significância. Nível de significância igual a 5%. Então, agora partindo para, de fato, a resolução desse exercício, nós vamos fazer aqui o primeiro passo, o passo número 1, que é determinar as nossas hipóteses. Quais são elas? Então, a nossa primeira hipótese, que é chamada de hipótese nula, que é o H0, ele vai ser a hipótese de que a média continuou igual a 60. Então, isso quer dizer o quê? De acordo com o enunciado. Se essa hipótese for provada, de que a média permaneceu igual a 60, quer dizer então que a gente não tem evidência de melhoria, certo?
Então aqui, hipótese nula, H0 igual a 60. Vamos agora aqui determinar a nossa hipótese alternativa, que é o H1 ou o HA, como alguns chamam. O nosso H1 ele vai ser a hipótese de que ocorreu melhoria, ou seja, de que a média agora é menor que 60. Então, essas são as nossas duas hipóteses. Vamos agora fazer o passo seguinte. O nosso passo seguinte vai ser calcular o valor observado. No nosso caso, isso aqui se trata de uma distribuição normal. Então, sendo assim, nós vamos calcular o Z observado. O Z observado ele é calculado através da seguinte fórmula. X barra, que é a nossa média amostral, menos a média populacional, dividido pelo desvio padrão. E esse desvio padrão está dividido pela raiz do tamanho da nossa amostra, ou seja, raiz de n. Fazendo esse cálculo aqui, Z observado igual a nossa média amostral, que é 50. Então, vamos colocar aqui nossa média amostral menos a média populacional. Tudo isso dividido pelo desvio padrão. Tudo isso dividido pela raiz do tamanho da amostra. Aqui, como essa raiz é fácil de fazer, eu já vou colocar ela. Então, a raiz de 9 é 3. Fazendo esse cálculo aqui em cima vai dar menos 10. Esse 3 aqui, no caso, ele passa ali para cima multiplicando. Tudo isso dividido por 20. Isso aqui, então, vai dar 3 vezes menos 10 é 30. Dividido por 20. Isso aqui é igual a menos 1,5. Então, esse aqui é o nosso Z observado. Vou deixar destacado aqui para ficar mais fácil de ver na próxima. E agora vamos passar para o terceiro passo. O nosso terceiro passo será então fazer o gráfico da distribuição amostral e marcar a nossa região crítica de acordo com o nosso H1. Então, vamos fazer aqui o gráfico. Eu vou pegar uma régua para fazer. Fazendo o gráfico aqui da distribuição amostral. Certo. Vamos marcar aqui então, como eu disse, a nossa região crítica. Como aqui o nosso H1 tem o símbolo de menor, então isso aqui a gente já pode concluir que esse teste, no caso, é unilateral à esquerda. Unilateral à esquerda. Então, marcando esse tipo de teste aqui, vamos ter que a nossa região crítica vai estar do lado esquerdo dessa curva da distribuição normal. Colocando
aleatoriamente um valor aqui, arbitrário. Eu vou dizer então que essa região é a minha região crítica. Eu vou destacar ela aqui. Então essa é a nossa região crítica e, de acordo com o passado pelo exercício, o nível de significância que vamos utilizar será de 5%. Então, vou marcar o zero aqui, né, que é a origem. Então, isso aqui, essa área, ela corresponde a exatamente o meu alfa, que é igual a 5%. Aqui é onde vai estar o meu z crítico, que é o que eu vou querer achar. Então, partindo agora para o quarto passo do nosso exercício, vamos encontrar o nosso z crítico. Como que a gente vai encontrar isso? Nós vamos pegar esse valor de 5% do nível de significância e vamos jogar ele na tabela da distribuição normal, porque é com o tipo de distribuição que estamos trabalhando. Então, eu vou pegar aqui a tabela da normal padrão para a gente procurar o valor de 5%. Então, essa aqui é a distribuição de zzão menor que zzinho. Tem outros tipos, no caso eu estou usando essa que olha os valores já à esquerda do meu z. Tem algumas tabelas que elas olham entre o valor e a origem. No caso, a minha olha para a esquerda. Então, eu já vou procurar aqui nessa tabela o valor de 5%. Lembrando que 5% é igual a 0,05. Então, vamos lá. Procurando aqui, a gente vai encontrar alguns valores parecidos, né? Eu tenho aqui. Encontrei esses valores. No caso aqui, se um deles fosse mais próximo do 0,05, nós pegávamos ele. Mas aqui no caso, a gente tem o 0,05, ele está exatamente no meio desses dois valores. Eu vou destacar eles aqui, ó. Esses dois valores aqui, que é o 0,0505 e 0,0495, ou seja, 4,95% e 5,05%. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os valores correspondentes às duas porcentagens e vamos fazer uma média entre elas para achar o nosso z crítico médio, já que ele está no meio desses dois valores. Então vamos lá, olhando primeiramente para 5,05%, aqui está o menos 1,6, e aqui, quando a gente olha, puxar aqui, a gente vai lá para o 0,04, ou seja, isso aqui corresponde a menos 1,64. Vou anotar aqui, primeiramente. Então, eu vou escrever assim, que o meu z crítico 1 é igual a menos 1,64 para uma porcentagem de 5,05%. E vamos olhar aqui agora o nosso z crítico 2, para ver que valor ele se refere. Então, o nosso z crítico 2, ele aqui também é menos 1,6, porque está na mesma linha, mas aqui no caso é 0,05, ou seja,
para 4,95%, nós temos um Z de menos 1,65. Vou colocar o valor aqui então, anotar ele. Z crítico 2 é igual a menos 1,65 para uma porcentagem de 4,95%. E vamos, que eu falei que a gente vai fazer então a média desses dois valores para encontrar um Z que esteja entre eles. Então, menos 1,64, que é o meu Z crítico 1, mais o meu Z crítico 2, que como aqui é negativo, então é menos 1,65. Tudo isso aqui dividido por 2. Fazendo essa conta aqui, a gente vai encontrar o nosso Z crítico. Então, vamos fazer aqui menos 1,64 dividir mais, né? Menos 1,65. Tudo isso dividido por 2. Então, eu encontrei aqui o valor de menos 1,645. Esse, no caso, é o nosso Z crítico. Menos 1,645. Aqui está o nosso Z crítico. O próximo passo que vamos fazer vai ser, então, colocar esse Z crítico lá no gráfico, para a gente ter uma referência de onde começa a nossa região crítica. Então, esse Z crítico aqui, ó, ele é menos 1,645. Próxima coisa, então, que devemos fazer é marcar o nosso valor observado, ou seja, o valor que calculamos aqui, que é menos 1,5. Então, esse valor, observando de acordo com onde marcamos o nosso Z crítico, ele é um valor maior que o Z crítico. Então, ele está, vou colocar mais ou menos aqui. Aqui está, então, o nosso Z observado, que representa menos 1,5. Esse é o nosso valor. Com isso, então, com ambos os Z marcados, né, o Z crítico e o Z observado, a gente pode ir para o próximo passo e fazer uma conclusão. Que conclusão é essa? Nós temos uma regra. A regra ela diz que se o nosso valor observado ele está dentro da região crítica, nós rejeitamos a nossa hipótese nula. Caso o valor observado esteja fora da região crítica, nós aceitamos a nossa hipótese nula. Então, vamos lá. No caso aqui, olhando o gráfico, nós percebemos então que o nosso Z observado ele não está dentro da região crítica. Então, Z observado não pertence à região crítica. Então, portanto, de acordo com aquela regra, aceitamos a hipótese nula. Qual que é a nossa hipótese nula? Lembrando lá, a nossa hipótese nula é de que a média populacional continua igual a 60. Então, aqui, ó, H0, vou anotar aqui, é igual a 60. Sendo assim, a gente pode interpretar o que acabamos de concluir.
Então, vamos aqui para a interpretação. O que isso significa? Se a gente aceitou a hipótese nula, já que o z observado não pertencia à região crítica, quer dizer então que aquela taxa, né, de acidentes que ele informa, ela continuou igual, ou ao menos a gente não pode dizer com evidências de que ela melhorou, né? Então eu vou escrever assim: logo, ao nível de 5%, não há evidências de que ocorreu melhoria certo? Essa é a nossa interpretação. Então aqui está finalizado esse exercício número 1. Eu vou agora então para o exercício número 2, que ele aborda correlação. Então, aqui está o nosso exercício número 2. Vamos ler aqui primeiramente o enunciado, né, para ver o que esse enunciado está pedindo da gente. Ele diz assim: ao nível de confiança de 5%, verifique se é possível concluir que existe ou não correlação positiva entre X igual doses de calcário, isso está em unidade toneladas por hectare, ou toneladas vezes hectare menos 1, e Y é igual a produtividade de milho, que também está na mesma unidade, de acordo com os dados abaixo. Então aqui ele tem uma tabela com os dados de doses de calcário e os dados da produtividade de milho. Então aqui, ó, quando a dose de calcário é 1, a produtividade do milho foi para 3. Quando é 2, continua em 3. Quando a dose de calcário aumentou para 4, a produtividade de milho aumentou para 7 e assim por diante. Então, primeiramente, o que vamos fazer aqui vai ser calcular os dados que a gente precisa para depois fazer o nosso teste de correlação. Então, o primeiro valor que precisamos calcular é a soma de todos esses x, ou seja, somatório dos x. Isso aqui a gente vai fazer na calculadora. 1 mais, estou pegando esses valores aqui, ó. 1 mais 2 mais 4 mais 5 mais 8. Isso aqui é igual a 20. Então, esse é o somatório que queremos encontrar inicialmente. O segundo passo que a gente precisa fazer é calcular o somatório desses mesmos valores, porém, eles ao quadrado. Então, aqui é o nosso somatório de x quadrado. Então, vamos fazer isso aqui também na calculadora. Então, vamos lá. 1 ao quadrado é 1, mais 2 ao quadrado é 4, mais 4 ao quadrado é 16, mais 5 ao quadrado é 25, mais 8 ao quadrado é 64. Então, achamos aqui o valor de 110. Então, esse é o somatório do nosso x ao quadrado. 110.
Próximo valor que precisamos calcular é o nosso somatório de y, tal como eu fiz para x. Somatório de y é igual a 3 mais 3 mais 7 mais 6 mais 12. Cheguei no valor de 31. Então, esse é a soma dos nossos y, que é a produtividade de milho. O próximo valor que teremos que calcular, tal como para o x, é a somatória dos y ao quadrado. Então, vamos lá novamente. 3 é 9, mais 3 ao quadrado é 9, 7 ao quadrado é 49, mais 6 ao quadrado é 36, mais 12 ao quadrado é 144. Achamos então o valor de 247. Esse é o somatório dos nossos y ao quadrado. O próximo que a gente precisa calcular é a soma da multiplicação desses valores, ou seja, é a soma dos xy. Então vamos lá. 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 3 é 6, 4 vezes 7 é 28, mais 6 vezes 5 é 30, mais 8 vezes 12. Chegamos aqui então no valor de 163. 163. Então agora nós precisamos calcular o meu SXX. E o que é esse SXX? É a soma do x quadrado, que é 110, menos a soma dos x elevado ao quadrado agora, ou seja, 20 ao quadrado é 400, dividido pelo tamanho da minha amostra. No caso aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 valores, então 5. Eu até vou anotar aqui n igual a 5. Fazendo essa conta aqui na calculadora, 400 dividido por 5, 110 menos isso. Então, nós temos que o SXX é igual a 30. O próximo passo vai ser calcular o meu SYY, que é igual a somatória do meu y ao quadrado, que é 247, menos a somatória dos y elevado ao quadrado, ou seja, 31 ao quadrado, vou fazer aqui, 31 ao quadrado, 961. Dividido novamente pelo n, 5. Isso aqui é igual a, vamos fazer aqui na calculadora, 247 menos 961 dividido por 5. Então, achamos o valor de 54,8. Vamos agora calcular o nosso SXY, que é igual à somatória dos XY, 163, menos a soma dos x vezes a soma dos y, 20 vezes 31. Tudo isso dividido novamente
pelo N. Fazendo essa conta aqui na calculadora, R$ 163 menos 20 vezes 31 dividido por 5. Encontramos o valor aí de 39. Então aqui já encontramos, por enquanto, os valores que a gente precisava. Vamos calcular, no caso aqui, o nosso R. E como que é calculado o R? É igual a SXY, que no nosso caso é 39, dividido pela raiz do produto do SXX pelo SYY. Então, é igual a raiz 30 vezes 54,8. Raiz disso tudo. Vamos encontrar, então, aqui um valor de R igual a, fazendo na calculadora, 39 dividido pela raiz de 30 vezes 54,8. Então, encontramos aí um valor de arredondando, 0,9619. 0,9619. Vamos precisar desse valor para fazer agora o nosso teste. Então, novamente, tal como lá na primeira questão, vamos determinar as nossas hipóteses. Qual que é a primeira hipótese? É a hipótese nula, ou H0, que é a hipótese de que o R seja igual a zero. E esse é o coeficiente de correlação, ou seja, se o R é igual a zero, não há correlação. E aqui agora a gente vai colocar a nossa hipótese alternativa, que é a hipótese de que o R é maior que zero. Por que R é maior que zero? Porque aqui na questão ele está pedindo para a gente verificar se existe ou se não existe correlação positiva. Ou seja, se é positiva, deve ser maior do que zero. Então, se o R for maior que zero, há, portanto, correlação positiva. O próximo passo aqui, que a gente vai fazer, também seguindo o mesmo passo que a gente fez na primeira questão, vai ser calcular o nosso valor observado, o nosso valor calculado. No caso aqui, a gente não utiliza uma distribuição normal. Até porque nós não temos uma média populacional conhecida, então a gente vai usar a T-student. Então vamos calcular aqui o T calculado. Ele é igual ao quê? Ele é igual ao nosso R, 0,9619 vezes
o nosso tamanho da amostra, que é o nosso 5, menos 2. O que é esse 5 menos 2? Eu já vou anotar aqui, que a gente vai precisar posteriormente. Ele é o nosso grau de liberdade. Grau de liberdade é igual a n menos 2. Grau de liberdade é 5 menos 2 é 3. Então aqui o nosso T calculado é 0,9619, que é o R, vezes 5 menos 2, que é o nosso grau de liberdade, dividido por 1 menos o R ao quadrado, 0,9619 ao quadrado, só que aqui tem uma raiz nisso tudo aqui. Então, vamos fazer na calculadora. T calculado, raiz, vou fazer a raiz aqui primeiro, né? 5 menos 2, já por direto, né? 5 menos 2 é 3, dividido por 1 menos 0,9619 elevado ao quadrado. Temos esse valor aqui, multiplicamos pelo o R, que é 0,9619. Nós pegamos então o resultado de 6,094, 6,1 arredondando. Nosso T calculado é 6,1. Partindo então para o próximo passo, que no caso aqui é marcar, é fazer o nosso gráfico. Passo 3, fazer o gráfico. Fazendo aqui com a régua. Fazendo o gráfico aqui da T-Student, que se assemelha ao da normal. Certo? Vamos, tal como no último exercício, marcar aqui a região crítica, que é o meu RC. Vou colocar aqui para indicar que aqui é o T crítico que queremos achar. Continuando aqui então, nós temos aqui a região crítica que marcamos, eu vou destacar ela. Essa é a nossa região crítica. E, tal como informado pelo exercício lá no início, nós vamos fazer ao nível, aqui no caso é nível de significância, está digitado errado. Significância. Ao nível de significância de 5%. Então, vamos fazer aqui nosso alfa igual a 5%, que é essa área aqui. Então, vamos ir lá na tabela da T-Student e vamos procurar um valor referente ao nível de significância de 5% e ao grau de liberdade igual a 3. Pegando aqui a tabela da T-Student. Então aqui, para valores unilaterais, que é o nosso caso, eu vou olhar o valor aqui de 5%, que é esse aqui, e vou procurar aqui o grau de liberdade igual a 3.
Então, pegando a régua aqui para auxiliar. Então, eu tenho aqui que para 5% para valores unilaterais, com o grau de liberdade igual a 3, eu vou encontrar esse valor aqui, ó, 2,353. Esse é o valor que queremos achar. Então, anotando aqui, o nosso T crítico encontrado é igual a 2,343. Vamos agora marcar aqui no nosso gráfico o nosso T calculado, que é igual a 6,1. Então, ele está bem aqui para frente. T calculado 6,1. Então, com isso, a gente pode fazer as nossas conclusões. Vamos aqui para o próximo passo, passo 4. Que, usando aquela mesma regra do exercício passado, temos então que o nosso T calculado, né, ele está dentro da região crítica, ou seja, ele pertence à região crítica. Sendo assim, de acordo com aquela regra, nós rejeitamos a hipótese nula. Qual que era a hipótese nula? De que não há correlação. Então, nós rejeitamos H0, que é a hipótese de que R é igual a zero. Então, com isso, a gente faz a seguinte conclusão, que é o passo 5. Então, sendo assim, ao nível de 5%, há evidências de que existe uma correlação positiva entre x e y. Então, está aí finalizado o nosso último exercício.